A maior transferência de riqueza da história está acontecendo nesse exato momento. E nesse vídeo eu vou te apresentar quais são as 5 etapas para que você consiga tomar as melhores decisões de investimentos, proteger e multiplicar o seu patrimônio. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like. E vamos começar aqui já com a primeira etapa, que é justamente você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento. E o que está acontecendo, em termos econômicos, não é apenas uma coisa, mas sim um conjunto de fatores que muitas vezes, inclusive, estão interligados. O primeiro fator é a inflação no mundo, que é um fenômeno que está acontecendo, por exemplo, na Europa, em vários países, como, por exemplo, no Reino Unido, e que já está consistentemente alta há alguns anos, atrapalhando aí a convivência dos europeus, que não estavam acostumados com uma inflação tão alta, e que mesmo desacelerando, para um patamar de 6,1% nos últimos 12 meses, é algo que é muito acima da média, muito acima do que esses países, que essas pessoas estão acostumadas. O que também está gerando um enorme desafio para o Banco Central Europeu conseguir conter essa inflação. E mais, tem muita gente que já está com medo disso se tornar um fenômeno mais consistente. Recentemente, o presidente do Banco Central Europeu alertou sobre o risco da inflação seguir consistente no longo prazo. E esse é um fenômeno global, não só europeu. Então a gente também está vendo os norte-americanos conviverem com uma inflação bem mais alta e muito acima do que eles estavam acostumados. No final do ano passado, por exemplo, a inflação dos últimos 12 meses estava acima de 7%, o que é raríssimo. Essa inflação, inclusive, está bem acima do teto da meta, o que causa um grande estresse no mercado, até chamado por alguns de ponto de inflexão. E por mais que o Federal Reserve esteja fazendo o que é necessário lá para conter essa inflação e que as expectativas estejam mais controladas, ainda assim o pessoal lá espera que nos próximos 5 anos a inflação fique na faixa de 3% ao ano. E isso importa demais. Por quê? Porque inflação alta mexe em outro fator econômico, que é o nível das taxas de juros. Afinal de contas, quando a inflação está mais alta, o que fazem os bancos centrais? Eles aumentam a taxa de juros e com isso eles conseguem tirar dinheiro de circulação, incentivar as pessoas a investirem em ativos sem riscos, frear o crédito tanto para pessoas quanto para empresas e controlar a inflação. Só que a taxa de juros é um remédio amargo. Ele também desacelera a economia. Uma taxa de juros mais alta por muito tempo freia a economia também. E o grande ponto é que esses dois fatores estão interligados. A inflação tem total ligação com a taxa de juros. E por isso, nas próprias reportagens, você lê que, olha, se a inflação seguir mais forte do que é o esperado, a perspectiva vai ser de que os juros possam até subir ainda mais, que aí geraria mais volatilidade no mercado. Enfim, para contexto, já desde o ano passado as taxas de juros estão crescendo. Em 2022, o Banco Central dos Estados Unidos promoveu a maior alta de juros desde 1994 e também na Europa, os juros subiram bastante aí ao longo dos últimos meses. Inclusive, isso é algo que aconteceu no Brasil. De 2021 até o ano passado, a taxa de juros subiu bastante, chegou a sair de 2% ao ano para 13,75%. E embora a gente esteja na frente do mundo, a gente já esteja iniciando um processo de queda de juros, recentemente a Selic caiu de 13,75% para 13,25% ao ano, e por mais que já esteja sendo precificada uma queda maior ainda da Selic, ainda assim é um nível de juros bastante alto o atual. Então, basicamente, essa primeira etapa, Isso que está acontecendo, a gente viu aí um nível de inflação bem mais alto no mundo inteiro e, consequentemente, um nível de taxa de juros bem mais alto no mundo inteiro. Você pode pensar, beleza, mas o que isso aí tem a ver com a transferência de riqueza? Porque essa aqui é a maior da história. Você vai entender na segunda etapa. E para entender como proteger e até aumentar suas chances de ganhar dinheiro com isso, tem que ficar aqui até a quinta etapa aqui dessa jornada. Mas antes da segunda, caso você queira se aprofundar nesse tema e conhecer as estratégias que eu sigo aqui no Clube do Valor e as mesmas estratégias que são implementadas na carteira dos nossos clientes de Wealth aqui no Clube, no próximo dia 25, na semana que vem, eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita. E quem tiver inscrito nessa aula vai aprender como aumentar muito o seu potencial de retorno ao longo dessa transferência de riqueza e também no longo prazo. E vai também saber como investir com estratégia para saber sempre quando comprar um ativo e quando vender um ativo. E o grande ponto é que esse evento é só para quem tiver inscrito, a inscrição é gratuita e quem tiver inscrito vai receber bônus fantásticos que vão complementar muito o conteúdo dessa aula, como por exemplo a nossa lista das ações mais baratas da bolsa, a lista de ações que passam na máquina de dividendos e muito mais. E para você se registrar nesse evento, garantir uma vaga nele, vou deixar o link aqui em cima. Lembrando que é gratuito, a gente faz a inscrição para separar quem está interessado de quem
bem? Não tá, tamo junto. Dito isso, vamos lá para a segunda etapa, né? Que é entender por que a riqueza está sendo transferida. E o grande ponto é que tudo que eu te contei ao longo da primeira etapa já está precificado. Tudo isso já foi para o preço dos ativos. Não à toa, ano passado foi um ano muito ruim para o mercado financeiro, não só para o brasileiro, como também para o global. Esse gráfico aqui mostra o que aconteceu nas principais classes de ativos em dólar em 2022. Você pode ver que o que mais deu retorno foram commodities, que subiram 17,5%. E o segundo grupo, a segunda classe de ativos que mais subiu foi dinheiro parado em caixa, né, em renda fixa a curto prazo. E no pódio, né, a terceira melhor classe de ativos foi uma que caiu 11% no ano. Ou seja, daí para baixo tudo foi muito mal. Títulos públicos atrelados à inflação, bonds, empresas de capitalização média, ações internacionais, small caps, large caps, emerging markets, né, que são mercados emergentes, rates, que são os fundos imobiliários norte-americanos, enfim, tudo caiu muito, o que foi muito diferente do que aconteceu, por exemplo, em 2021. Praticamente tudo subiu. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil, né? No passado a bolsa fechou meio que ali no 0 a 0, né? Rendendo menos que a inflação. O IFIX também é a mesma coisa, subiu 2%, foi abaixo da inflação. E isso é meio bizarro porque acontece justamente num momento em que, se você for olhar os múltiplos, os ativos de risco, eles estão mais baratos. Se for ver aí a relação de preço por lucro da bolsa, tá lá embaixo há muito tempo, desde setembro de 2021. Quer dizer, a bolsa está muito barata. Uma média de fundos imobiliários também está com relação de preço por valor patrimonial bem abaixo da média, que é o que mostra aí a linha azul desse gráfico que a gente elaborou aqui no Clube do Valor. Ainda pegando o gráfico do Economática, ali do final do ano passado, o dividend yield, tanto do Ibovespa quanto do IDIV, que é o índice da B3 de boas pagadoras de dividendos, quanto do IFIX, está também na alta, bem acima da média, e um dividend yield mais alto significa que o preço dos ativos está mais baixo na média. Os ativos continuam distribuindo dividendos parecidos ou até um pouco menores ou maiores do que no ano anterior e o yield sobe, quer dizer que o preço, a cota está caindo. E isso reflete justamente ativos de risco ficando cada vez mais baratos. Eles estão baratos por quê? O que faz cair uma ação, um fundo imobiliário, o mercado como um todo? Para cada cotação atualizada é um cara comprando e um cara vendendo. Se tem muito mais gente disposta a vender do que a comprar, uma força vendedora muito forte, um pessimismo muito grande, muitos investidores desfazendo suas posições nesses ativos, o preço vai ser pressionado para baixo. E é por isso aí que a gente vê muitos resgates em fundos de investimentos. Esse ano já foram 38 bi de resgates em fundos de renda fixa, 47 bi de resgates em fundos multimercado, 39 bi em resgate em fundos de ações. Na média, são muitas pessoas tirando dinheiro e a única coisa que está crescendo é o aporte em CDBs, em ativos de renda fixa com menor risco. E geralmente quem está vendendo são aquelas pessoas que compraram alguns anos antes, ou seja, elas já estão transferindo suas riquezas aos poucos compradores que estão comprando bem mais barato. E aí eu te pergunto, você está comprando ou vendendo? Comenta aqui abaixo enquanto eu te conto a terceira etapa, que é entender quem é que está perdendo nessa história. É porque você até pode pensar, poxa, Ramiro, isso não é para tanto, né? Claro, algumas pessoas estão vendendo, mas não é todo mundo. Olha, eu vou te falar que, na verdade, eu vou te provar aqui que o investidor médio está fazendo isso. Ou seja, a maioria está perdendo dinheiro e está transferindo sua riqueza. Se você for cruzar resultado entre aportes e resgates de fundos de ações com o desempenho da bolsa, é batata. Em ano de desempenho bom, como por exemplo 2006 e 2007, as pessoas colocam muito dinheiro na bolsa, colocaram ali somados 32 bi. Ano de desempenho ruim, 2008, as pessoas tiraram quase 10 bi da bolsa. 2014 e 2015, anos ruins, as pessoas tiraram 31 bi da bolsa. Aí 17, 18 e 19, anos bons para a bolsa, colocaram uma grana. 22, tiraram bastante. 23 estão tirando bastante. Você ainda duvida? Olha esse estudo que o time de estrategistas aqui do Clube do Valor fez, olhando para um fundo de investimento em ações aberto ao público do Itaú, de um grande banco, ou seja, que na média a maioria das pessoas é onde elas investem, cuja cota cresceu aí 9% ao ano, né? Essa linha laranja mostra aí o desempenho do fundo, mas que na média as pessoas, o que elas faziam, né? Elas colocavam dinheiro com o fundo em alta, o dinheiro aportado é essa linha cinza para cima e resgatavam com o fundo em queda, que é essa linha aqui para baixo. Então quando o fundo estava subindo, as pessoas estavam botando dinheiro, quando o fundo está caindo, as pessoas estão tirando dinheiro. E na média, mesmo com o fundo rendendo 9,8% ao ano, os investidores não ganharam praticamente nada. Só que o grande ponto que é entender isso não é o suficiente para você conseguir proteger e multiplicar o seu patrimônio no período atual, pensando no longo prazo. Para isso é importante você entender a quarta e a quinta etapa.
sendo que a quarta é um erro muito comum das pessoas, que é travar o patrimônio. Aquelas pessoas que na média estavam saindo de renda variável, o que eu estou vendo elas fazerem? Eu estou vendo elas travarem o patrimônio em ativos de renda fixa, às vezes muito ruins e às vezes com muito risco. E agora, né, que elas querem movimentar o patrimônio, querem comprar renda variável, entenderam que isso aqui está mais barato, elas não conseguem, porque elas estão também sem liquidez. Quer dizer, elas até conseguem entender que é uma transferência de riqueza da história, conseguem entender aqui o ponto do ciclo econômico, mas não conseguem agir porque a carteira está travada. E exemplos não faltam, tá? Recentemente aqui a gente analisou uma carteira de cerca de R$500 mil, que estava com 13% em COI e 70% em renda fixa, sendo que a parte da renda fixa estava toda travada. Essa pessoa só podia tocar em 5% do patrimônio. Os outros 95% ela estava sem liquidez, sendo que a maior parte ela ia ficar sem liquidez por mais de um ano. Você não consegue nem ajudar essa pessoa. Entendendo isso, você consegue entender a quinta etapa, que é o que fazer para proteger e aumentar seu potencial de retorno investindo agora, nesse momento e daqui para frente. Nesse caso, se você entendeu, ok, entendi o que é transferência de riqueza, entendi, né, que são ciclos de mercado, entendi tudo isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Qual a parte prática disso, né? Como é que eu posso aumentar minhas chances de estar no lado vencedor da transferência? Claro que a resposta não é tão trivial assim, senão todo mundo seria extremamente rico, seriam investidores de extremo sucesso, mas na prática, o que eu entendo é que você tem que ter duas coisas aqui, tá? Primeiro, clareza sobre a sua estratégia e segundo, uma estratégia de rebalanceamento. Clareza sobre a estratégia é você desenhar uma alocação de ativos ideal. Digamos que seja aí 40% renda fixa e 60% renda variável. Beleza, se você desenha a sua carteira assim, você vai ter clareza de que o alvo é você ter 60% do seu patrimônio de longo prazo em renda variável e 40% em renda fixa. Aí já não vai travar tanto a parte de renda fixa, vai tomar alguns cuidados. Depois você tem uma estratégia, você faz o rebalanceamento. E o que é, né? Você montou sua carteira lá, 40% renda fixa, 60% renda variável, e a carteira oscilou. A parte renda variável, digamos, caiu 40%, uma grande crise. E a parte renda fixa subiu um pouquinho, subiu 5%. Pois bem, além de ter perdido dinheiro, a sua carteira mudou. E ela tá com essa cara que já tá na tela aí, né? Um peso bem maior em renda fixa, que saiu de 40 para 53, e um peso bem menor em renda variável, que saiu de 60 para 46. O que faz quem segue a estratégia do rebalanceamento? Usa novos aportes para comprar renda variável ou até mesmo vende ativos de renda fixa, a parte que não está travada, não dá para você travar toda a sua carteira, e compra ativos de renda variável. Assim você vai estar sempre se forçando a comprar na baixa e a vender na alta. Assim você vai fazer diferente da maioria dos investidores que colocam dinheiro em ações quando a bolsa está topo histórico, no recorde, e tira quando a bolsa está caindo, que não faz nenhum sentido. E é justamente isso que eu vou mostrar melhor na aula do dia 25, em que eu vou te apresentar a fórmula 156 de investimentos, vou te mostrar como ser o momento certo de comprar e de vender algum ativo e também vou te apresentar nossas estratégias claras para seleção de ativos e diversificação, as mesmas estratégias que a gente segue aqui nos serviços de Well. Para você participar dessa aula tem que se inscrever, a inscrição é gratuita, o link vai estar aqui e se você quiser seguir aqui no YouTube e aprender um pouco mais sobre como proteger a sua carteira, eu fiz um vídeo falando sobre como se proteger da próxima crise, que eu vou deixar o link aqui. Era isso. Grande abraço e até a próxima.